Bom dia, irmãos, irmãs, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos espalhados pelo nosso país, irmãos que residem especialmente em Uberlândia, na nossa congregação, e que residem também em cidades próximas, particularmente aquelas que também são atendidas, como Uberaba e Patrocínio. Enfim, queridos irmãos e irmãs, que Deus Espírito Santo esteja presente conosco nesse momento em que nós queremos refletir no sentido profundo e redentor do sacrifício dolorido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim tomou sobre si todas as nossas dores e iniquidades, para que nele nós pudéssemos ter alívio de todas as nossas dores, termos assim o perdão para todos os nossos pecados e com isso recebermos a adoção de filhos de Deus, perdoados e sermos cobertos por sua graça e pelas suas promessas de ressurreição e de vida eterna. Que Deus Espírito Santo abençoe esse nosso momento de reflexão com sua graça, com sua presença, com seu poder, com seu conforto, enfim, particularmente nesse momento tão sofrido, onde nosso Senhor Jesus Cristo está sofrendo, vendo a situação de tantas pessoas lá no leito de UTI, lá nos hospitais, outros que tanto se esforçam para servir o nosso semelhante. É lá que hoje nós queremos ver também o nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, porque afinal a sua cruz não simplesmente foi um evento histórico, mas ela se estende até a vida de todos nós, tanto antes dele como depois, particularmente em nossas aflições, em nossos problemas, em nossas dificuldades, em nossas doenças, em nossas dores. Ali está a presença consoladora, poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos alivia toda e qualquer dor e sempre, em qualquer circunstância, enche nossa vida de esperança e de amor. Com essas palavras, nós iniciamos o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Irmãos amados, vamos com o coração sincero e arrependido nos aproximar diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessar todos os nossos pecados, suplicando-lhe que em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos conceda o seu perdão. Ó Pai, eu pobre pecador, te confesso todos os meus pecados com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração essas minhas culpas e me arrependo sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Querido irmão, querida irmã, se de fato foi esta a tua confissão, então, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, eu te anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de meu Senhor Jesus Cristo te perdoo todos os pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Nós queremos ouvir agora o salmo que nós escolhido para essa sexta-feira de paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Salmo 22. E assim lemos o Salmo 22. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não sou um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem careta e balançam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega no céu da boca. Assim me deitas no pó da terra. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em me socorrer. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e do chifre dos búfalos, sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Louve-no, Senhor, vocês que o temem, glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó, temam-no todos vocês, posteridade de Israel, porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e eles se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a sua própria vida. A posteridade o servirá e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Esse Salmo 22, na verdade, ele prevê, com palavras poéticas mais profundas, o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que aconteceu e que nós hoje recordamos. O sofrimento radical da sua própria morte, quando ele entrega como sacrifício redentor. Ele apela a Deus e o Deus o Pai lhe dá forças o suficiente para vencer a sua missão e o abençoa e escuta o seu clamor, fazendo com que sua obra de fato se torne efetiva na vida do povo e finalmente celebraremos na
no domingo o que aconteceu no terceiro dia, quando ele, vitorioso pelo poder do Deus Espírito Santo, ressuscitou e se mostrou vivo ao povo, particularmente aos seus discípulos. E assim, vitorioso, está também presente na nossa vida, para que na sua vida todos nós também tenhamos vida, e na sua ressurreição todos nós também tenhamos a ressurreição. Amém. Vamos orar. Ó Todo-Poderoso Deus, graciosamente, mantém unidos na fé todos os teus filhos, por quem nosso Senhor Jesus Cristo aceitou ser traído e entregue nas mãos de homens pecadores, para sofrer a morte de cruz. Através, te suplicamos isso, esse mesmo teu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que vive e que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Nós queremos ler também um texto do Antigo Testamento, do profeta Isaías. O título é O Sofrimento e a Vitória do Servo do Senhor. É também uma forma figurada de descrever o sacrifício que aconteceria mais de 700 anos depois, previsto aqui pelo profeta, revelado por Deus e registrado assim nas Escrituras Sagradas, tanto tempo antes desse sacrifício de fato acontecer, que estava já previsto por Deus desde antigamente, para que no sacrifício dele, na dor dele, no sacerdócio dele, onde ele não sacrifica ovelha, onde ele não sacrifica pombos, onde ele não sacrifica objetos, mas ele sacrifica a si próprio, para assim validar todos os sacrifícios anteriores feitos pelo pecado do povo diante de Deus, e assim validar também a salvação de cada um de nós, de formas que nós hoje não mais precisemos sacrifícios, porque esse foi o último deles, o sacrifício final, completo e absolutamente pleno para a vida e salvação de todos nós. Nós lemos em Isaías, no capítulo 52, versículos 13 até os 53, versículos 12. Assim lemos na Escritura: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das transgressões do seu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Assim termina o Antigo Testamento, esta leitura. Nós queremos ouvir também a epístola escolhida para essa sexta-feira de paixão, que encontramos em Hebreus, no capítulo 4, versículos 14 a 16. Fala aqui desse sacerdote, sumo sacerdote, o sacerdote acima dos demais sacerdotes, e o último sacerdote que fez o último sacrifício também, e o sacrifício definitivo, o sacrifício dele próprio, ele chamado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou Jesus, o Salvador. Tendo em Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes nossa confissão, porque não temos como sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para a ajuda em momento oportuno. Assim termina essa epístola. Nós queremos, nesse momento também, ler o Santo Evangelho, que trata dos momentos finais de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa sua caminhada dolorida até finalmente a cruz,
onde ele então rende o seu espírito, entregando a sua vida a Deus, vida essa devolvida novamente ao seu corpo na sexta-feira, bem cedinho, na Páscoa. E o texto que nós queremos ler encontra-se em João, Evangelho de João, capítulo 19, versículos 17 a 30, onde lemos: Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver com quem ela vai ficar. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, ele disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Assim termina a leitura do Santo Evangelho, palavra de nosso Senhor Deus. Vamos confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. Amém. Nós queremos fazer uma pequena reflexão sobre esse momento
tão importante no calendário da Igreja Cristã, que é o dia da Sexta-feira Santa, em que nós, assim, recordamos o padecimento e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, cumprindo-se assim nele profecias antigas, que assim acabam se completando quando ele entrega o seu próprio corpo como sacrifício, a sua própria vida como sacrifício em favor de cada um de nós, em favor da humanidade, em favor de todos, validando assim todos os sacrifícios que Israel havia feito antes e tornando desnecessário qualquer outro sacrifício depois dele. Qualquer sacrifício, mesmo sacrifício da busca de Deus, mesmo sacrifício da necessidade de realizar alguma coisa para agradar a Deus. Deus se agradou do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, aceitou esse sacrifício e agora o próprio Jesus Cristo ressuscitado, ele olha para cada um de nós e vê o resultado de todo o seu trabalho. O resultado do seu trabalho é a fé, o resultado do seu trabalho é a nossa salvação, o resultado do seu trabalho é a nossa nova postura diante da vida. Uma postura também de vida, uma postura de fé, uma postura de esperança e principalmente uma postura de amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Assim, o profeta e o próprio salmista se referem à vitória de Jesus. A vitória, o sinal da vitória dele, não apenas foi a ressurreição, mas a presença dele na vida de cada um de nós, espalhados pelo mundo todo, ampliando assim o reino espiritual de Deus presente onde está presente qualquer um que rendeu o seu coração, a sua vida a Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, o sacrifício de nosso Senhor, ele foi um sacrifício muito sofrido. Em geral, nós conhecemos a história do seu julgamento por Pilatos, por Herodes. Nós conhecemos a história da coroa de espinhos colocada sobre sua cabeça, que o feriu muito. Nós conhecemos a história dos tapas, dos pontapés, da violência, da tortura pelas quais ele passou. Tortura, aliás, é uma coisa muito grave. Tortura é algo que, infelizmente, ainda existiu num recente momento próximo aqui em nosso país e que nós nos colocamos sempre contra. Tortura jamais, tortura nunca. Mas, infelizmente, ainda existe a tortura através de atos criminosos que discriminam o semelhante, atos discriminatórios que discriminam principalmente a mulher, que tem sofrido violências sem fim nesse nosso país, um dos países mais violentos no mundo em relação à situação das mulheres. Enfim, a tortura, seja ela psicológica, seja a tortura física, ela sempre é um sinal da tortura de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa tortura sofrida ainda hoje, essa tortura que o ser humano sofreu ao longo da sua vida, na verdade, ela representa também a tortura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tomou sobre ele a tortura humana, que tomou sobre ele as dores humanas e tomou sobre ele também o pecado. Jesus Cristo sobre a cruz não apenas tomou sobre si o pecado, mas ele tomou sobre si as consequências dele. E todas as dificuldades, todos os dramas, todas as misérias desse mundo, elas são uma consequência do pecado. Portanto, Jesus toma sobre si não simplesmente o nosso pecado, mas a consequência dele, da maldade humana, da violência humana, da injustiça humana, enfim, de tudo aquilo que causa prejuízo e dor ao nosso semelhante.
qualquer sinal de prejuízo e dor do nosso semelhante, certamente é um sinal da presença de Cristo, porque ele, ao tomar sobre si, não apenas esteve presente naquele passado, mas a sua dor e seu sacrifício se estendem a toda a história da humanidade, desde a queda de Adão e Eva até o fim dos tempos aqui nesse mundo. Portanto, nós vemos o sacrifício de Cristo não apenas na cruz, lá num pequeno monte em Belém, no Gólgota. Nós vemos esse sacrifício de Cristo presente nas nossas violências. Nós vemos esse sacrifício presente nos nossos dramas. Nós vemos a presença do Cristo crucificado nas nossas injustiças, nos nossos pecados. E nos pecados de todos aqui nesse mundo que prejudicam e que violentam o próximo através de violência física, que é detestável, mas também que é um crime, mas também a violência psicológica que tem trazido tantos danos para as pessoas, para as crianças, para as mulheres, para, enfim, principalmente os mais fragilizados neste mundo. Mas esse sacrifício de Cristo, ele não é um sacrifício miserável. Esse sacrifício de Cristo não é um sacrifício perdedor. Esse sacrifício de Jesus Cristo não é um sacrifício de prejuízo, não é um sacrifício em vão. Pelo contrário, Deus abençoou esse sacrifício, Deus aceitou esse sacrifício. E nesse sacrifício nós encontramos hoje a redenção e a força. A força para resistir ao mal, a força para resistir às tentações, a força para resistir ao maligno, a força para resistir tudo aquilo, enfim, que prejudica o nosso semelhante, que prejudica o nosso próximo e que nós nos colocamos contra. Nós denunciamos, nós com todo o vigor fazemos e queremos, assim como João Batista exigiu na sua época, arrependei-vos, assim nós também clamamos a todo pecador que se arrependa da sua violência e mude a sua atitude e volte em paz para o nosso Senhor Jesus Cristo, para que o resultado do seu trabalho não apenas seja a nossa salvação eterna, mas também seja, através das nossas obras, uma vida mais pacífica entre as pessoas que se entendem, que se aceitam, que se amam, que convivem, enfim, novos relacionamentos de justiça e de paz. Que Deus, Espírito Santo, ilumine cada um de nós e que no domingo da Páscoa possamos nós, assim através da reflexão na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ter toda a absoluta certeza renovada de que o sacrifício de nosso Senhor não foi em vão. Ele ressuscitou. Portanto, em toda a dor, em todo o sofrimento, em todo o pecado, onde abundou o pecado, a violência e o mal, ali superabundou a graça, a misericórdia e o poder redentor e salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos enche de coragem para viver, isso nos enche de esperança e, principalmente, isso nos enche de amor para com Deus sobre todas as coisas, mas principalmente também ao nosso próximo como a nós mesmos. Deus nos abençoe. Amém. Nós queremos orar. Bondoso Deus e Pai, nós queremos, nesse momento, acima de qualquer outra coisa, te agradecer por teu sofrimento, por teu sacrifício, por tua dor. E queremos te agradecer pelo resultado disso na vida do povo, na vida das pessoas. Principalmente na vida das pessoas que mais sofrem. Esse é um resultado presente nas UTIs
de nosso país superlotadas, onde tu estás presente com teu sacrifício também. Cada pessoa que geme, cada pessoa que sofre, cada pessoa que tem dificuldade de respirar, é sinal vivo daquilo que tu realizaste na cruz, para que apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar das angústias, existe sempre a esperança de um novo céu, de uma nova terra, onde depois, quando tu has de retornar a esse mundo, poderemos viver, enfim, em paz e viver em perfeita harmonia uns com os outros, contigo e com a natureza renovada. Bondoso Deus, prepara cada um de nós. Nesse momento, nós te pedimos que tu nos preserves, nos guardes, para que não sejamos atingidos por esse vírus tão prejudicial e perigoso. Mas, Senhor Deus, te pedimos principalmente que, se tu permitires que essa doença nos atinja, e não podemos dizer com absoluta certeza que tu vais nos livrar da consequência dele e que nós não seremos afetados. Nossa vida pertence a ti. Nós não somos donos dela. Por isso, se formos afetados, ó Deus, te suplicamos, dê-nos força, dê-nos paciência, dê-nos fé. Fé para termos, assim também, a tua força para podermos superar. Mas não só isso. Mais importante que isso, a fé que nos dá forças para enfrentar e superar a própria morte. Estarmos, enfim, ó Deus, sempre nas tuas mãos. E termos sempre a certeza de que a nossa vida pertence a ti. Tu a deste e tu a podes levar também quando tu bem entenderes. Nós nos colocamos nas tuas mãos. Nós confiamos na tua misericórdia. Nós sabemos também que tu tens planos de vida para esse mundo. E esses planos de vida, eles estão acontecendo. Estão sendo executados. Nós temos certeza, ó Deus, que tu estás movimentando o mundo. Tu estás movimentando a ciência. Tu estás movimentando a cabeça de pessoas que têm conhecimento. Tu estás movimentando a ciência humana para que, assim, possamos nós encontrar a vacina, e isso tu já fizeste de uma forma extraordinária e rápida, através das pesquisas realizadas pelos seres humanos. Nós cremos que isso tudo vem de ti. E que, ó Deus, agora, possamos agora também ver nas nossas autoridades uma agilidade no sentido dessas vacinas chegarem a cada um, para que possamos assim viver novamente uma vida normal. Bondoso Deus, nós te pedimos, dê-nos sabedoria, dê-nos nesse momento muita paciência. Nós estamos perdendo a paciência, nós estamos querendo sair, nós estamos querendo fazer festa, nós estamos querendo abraçar, nós estamos querendo beijar, mas dê-nos paciência, que nós aguardemos ainda por um tempo. Que, ó Deus, tu esteja sempre com teu consolo, com tua presença, especialmente naquelas pessoas que não têm outra opção. Tem tantas pessoas que precisam sair, buscar o seu pão de cada dia e se arriscar. E te agradecemos pelo privilégio que alguns têm de poderem ficar em casa, de poderem, assim, se preservar. Mas nós sabemos que tem algumas pessoas que não têm esse privilégio. Ou quando o fazem com um sacrifício bem maior do que muitos que ainda por cima reclamam. Têm todas as condições e ainda reclamam. E não olham a situação de outras pessoas que sofrem muito e muito mais. Tem algumas pessoas que falam em prisão domiciliar. Meu Deus, faça com que vejam a prisão
aquela das UTIs, muito mais radical, muito pior do que a, entre aspas, prisão domiciliar, que na verdade não é uma prisão, é apenas um refúgio. Bondoso Deus, enfim, esteja presente com tua misericórdia, com tua graça e teu poder. Abençoa a nossa congregação especial, os nossos irmãos e irmãs da congregação Cristo de Uberlândia, de Uberaba e de Patrocínio, em Minas Gerais. Bondoso Deus, abençoa o estado de Minas, olha para todos os nossos irmãos, para todas as nossas congregações, de uma forma toda especial. Olha para as nossas autoridades estaduais, as nossas autoridades municipais, que possam, de fato, agir da forma mais correta possível. Inspira-os com a presença do teu Espírito Santo, com tua sabedoria, com o teu entendimento, assim como fizeste com Salomão, faze também com as nossas autoridades nesse momento crítico. Isso te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, recebe agora a bênção do Senhor. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.